É muito difícil, cara. É uma luta, literalmente, é uma luta diária ali pra gente poder manter um negócio de pé que é nichado, Sim. que é dentro de uma comunidade ainda carente de iniciativas desse tamanho. Tiveram outros eventos que surgiram e não conseguiram se manter, né? Porque é difícil e tem toda essa questão de querer dar um jeitinho, né? E, pô, até falando, pô, surgem alguns eventos, eu sou o primeiro a apoiar, cara. Eu faço vídeo para todos os eventos. Os caras me pedem, pô, você pode fazer um vídeo divulgando meu evento? Eu falei, claro. E eu já fui questionado, falei, você é louco, você tá divulgando seu concorrente? Eu falei, bicho, o nosso negócio é desse tamanho. Se a maré sobe, todos os barcos sobem, cara. E quem tem competência estabelece. Você não tem que ter medo da concorrência, você tem que falar, meu, que apareçam mais. Tô tendo uma honra enorme estar conversando com um cara que pra mim é muito inspirador em tudo que você faz. E poder ter te conhecido assim pessoalmente, da forma que a gente se conheceu, né, cara? Ontem eu tava com o Marinho ali, uma hora que a gente chegou junto, a gente conversou um pouco, né, cara? Ele falou um negócio que realmente eu senti de você com muito pouco tempo né, de convivência, né? Que é o quanto, meu irmão, você se importa com as pessoas. E dentro até do que a gente estava falando aqui em off, né? Talvez isso tenha sido uma coisa que a própria arte marcial te trouxe, né? Essa humanização, né, cara? Você sentir a necessidade de realmente cuidar das pessoas, né? Antes disso até, o Kawai tá aqui comigo, ele falou assim, porra, o cara veio falar comigo que, porra, pedindo desculpa porque atrasou. Eu falei, porra, cara, o cara tá ligado em 1 milhão de problemas, mas em todos você tava ali dando uma atenção, né, cara, e fazendo questão que tava todo mundo se sentindo bem e sendo bem atendido, meu irmão. Parabéns, assim, eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E, enfim, por tudo que você fez pelo jiu-jitsu e faz pelo jiu-jitsu, eu sei que vai fazer, vai continuar fazendo. Pô, obrigado. Pra mim, eu quero te dizer que é uma honra estar participando aqui. Quando você me convidou, eu falei, puta, vai ser o dia seguinte do evento. Eu tava meio cansado, eu falei, não vou perder a oportunidade, porque eu acompanho o teu trabalho. Legal. Acho legal. E eu falei, pô, não quero perder a oportunidade de participar. Também não te conhecia pessoalmente, mas quando você acompanha o trabalho, né, você vai extraindo coisas e fala, meu, o cara é dos nossos, né? O cara é gente boa também. Então, assim, eu acho, é uma coisa que eu falo em toda a contratação que eu faço para os atletas, né? E não só para os atletas, até repararam ontem, vieram falar, cara, você cumprimenta um por um. Cara, o cara que é carregador, se ele não carregasse, não tinha acontecido. O cara que faz a limpeza, você foi no banheiro lá, o banheiro tava legal. Pelo menos os que eu fui estavam legais. Pô, você vai num evento e o banheiro tá um lixo, né? Então, assim, todo mundo tem a sua parcela de importância ali. E eu acho que independente do cara ter uma posição ou outra posição, a importância no todo é a mesma, né? Então, eu faço questão mesmo de cumprimentar todo mundo, agradecer todo mundo pela noite que aconteceu ali, né? Se aconteceu, é porque todo mundo teve uma parcela ali de responsabilidade nisso. Sim. E eu boto na contratação do atleta, eu faço questão, às vezes o cara não entende muito, né? Uma chamada de vídeo. Eu faço a chamada de vídeo, converso com o cara e falo exatamente como surgiu a minha ideia de fazer eventos de jiu-jitsu profissional, para tentar profissionalizar. Que foi em 2002, no desafio Black Belt de Jiu-Jitsu, foi o primeiro que eu fiz. E qual que foi, o que me levou a fazer isso? Cara, eu sou publicitário de formação. Legal. Não trabalhei com publicidade, sempre fui pro caminho do jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu quero usar alguma coisa que eu aprendi ali no meu negócio. Então o que eu pensava era o seguinte, eu competia, né? Competi brasileiro, mundial, todos os campeonatos. Não era desse patamar dos caras que eu contrato, mas tinha meus títulozinhos nacionais, estaduais e tal. Então eu falava o quê? Pô, a gente se dedica pra caramba, treina pra caramba. E aí você paga a tua passagem, tua hospedagem, tua alimentação, o treinamento que não é barato, e vai para um campeonato, e se tudo der certo, você ganha uma medalha pintada de dourado. Eu falei, não, cara. E eu via a multidão, a comoção que o esporte gerava nos caras que estavam ali assistindo, e falava, cara, isso é um produto que não está sendo bem explorado, vou tentar fazer alguma coisa por isso. E aí eu falava, veio lá de trás, falei, cara, eu vou montar um negócio que eu valorize esse cara, que esse cara faça questão de continuar fazendo, se dedicando como ele se dedica para ter o resultado que é uma medalha. Eu quero que seja muito mais que isso. E lá atrás eu botei numa casa de espetáculo,
que era o antigo Palace aqui em São Paulo, uma casa famosa de shows. Então, uma casa de show, cara. Jiu-jitsu é uma casa de show. Eu botei os caras num hotel bacana, paguei passagem aérea, os caras falaram, meu, como assim, cara? O que tá acontecendo, né? E eu lembro, cara, que a bolsa era R$500. Se o cara ganhasse, ele ganhava mais 1.000. Então o vencedor levava 1.500, o perdedor levava 500. Na época, pô, Demian Maia lutou, Saulo Ribeiro foi a estreia do Marcelinho Garcia na faixa preta. A outra edição, a estreia do Jacaré na faixa preta. O Saulo, o Godoy lutou. Meu, os caras do momento. Vou dizer que era o BJ Stars do momento, daquela época. Mas sempre visando a valorização do atleta. Então nessa chamada de vídeo hoje que eu faço com os caras, eu falo assim, cara, o nome é BJ Stars, vocês são as estrelas do evento. Se em algum momento dessa experiência você não for tratado como tal, me deixa saber disso. Então, cara, a gente se preocupa com coisas que, assim, se eu montasse um tatame aqui nesse espaço e botasse as lutas que eu boto, ia vender, acho que o mesmo pay-per-view, entendeu? Sim. Mas eu acho que tem que ter aquele negócio pro cara falar, cara, realmente eu sou um superstar desse negócio, entendeu? Então, pô, eu pego o cara no aeroporto, dou a passagem aérea pro cara, pego o cara no aeroporto, tem a plaquinha lá com o nome do cara, levo o cara no hotel, já tem um staff meu no hotel esperando, porque eles têm a mesma planilha, o cara que leva e o do staff. Já chega o cara, check-in, quando ele chega no quarto tem um kit atleta, um kit legal que a gente faz pro cara, com uma cartinha de boas-vindas, não sei o que. Então, assim, isso o cara vai se sentindo e falando, cara, tô profissionalizando o negócio, tô me sentindo realmente... E depois ele vai lá e dá o show, que é o que qualquer campeonato poderia fazer. Então eu acho que quando você fala isso, tá no DNA mesmo. E acho que da minha criação, cara. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada em ajudar o próximo, entendeu? E isso ela passou pro meu pai, que não era tanto. E hoje minha mãe é falecida. E hoje eu vejo que o meu pai é igual, entendeu? Sempre tá ajudando alguma causa. E acho que isso veio da educação mesmo. Então eu sou um cara realmente preocupado em fazer um legado, sabe? O dia que eu for, eu falo, pô, pelo menos eu ajudei a crescer aquilo que eu me dediquei a fazer, entendeu? Então, eu acho que até pode ser um diferencial que eu digo do BJ Stars, é o fato de eu ter sido um praticante, um lutador, né? Sim. Praticante ainda sou, mas, e me colocar nessa situação do outro lado da mesa, entendeu? Sim. E é isso, cara, tentar valorizar ao máximo as pessoas que fazem parte desse negócio. E aí eu acho que a tendência é que as pessoas façam com muito mais dedicação, né? Porque fala, pô, o cara dá importância pro meu trabalho, né? É muito ruim, né? Quando você trabalha num lugar e você faz um monte de coisa e o teu chefe não reconhece, né? Exatamente. É muito ruim. Então acho que é isso aí que acaba, acho legal que acaba transparecendo, você falou. Porra, cara, acho bacana. são coisinhas simples que dizem muita coisa, Sim. né? Uhum. Então, assim, é o que eu falei, porra, você naquele dia, né? No dia do evento, inclusive antes, a gente falando por mensagem, você respondendo sempre. Então são pequenos detalhes que você vê, nota muita diferença e talvez ligue um outro conceito. Aqui a gente estava falando de alguns princípios da arte marcial. Uhum. Eu acho que você tem, né, isso, um dom da liderança também, né, cara? Quando você fala que você vai deixar todo mundo que trabalha com você amarradão, bem, eu acho que você traz isso com você, né? Uhum. Acho que todo mundo ali se conecta com essa energia e faz a coisa acontecer. Né? Eu tive também essa experiência no meu negócio. O cara dá o braço pra você, né, cara? Exatamente. Nessa junto, você valoriza o time todo, né, cara? E a gente sabe da dificuldade que é lidar com pessoas, sim. né, cara? Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis quando você tem um negócio. Sem dúvida. Né? Mas eu acho que a formação marcial, ela te dá uma base de liderança muito boa. Com toda certeza. E quando você pluga ainda coisas talvez muito importantes também da sua raiz, da sua família, acho que isso fica muito poderoso, né? Uhum. Então eu acho que esse conceito de liderança, né, ele é importante para a vida, né, cara? E você acho que faz isso muito bem com esse projeto e por isso dá tudo certo, né? No final dá tudo certo. Por mais que a gente sabe, a gente tá falando, porra, tem muito detalhezinho, ajuste, a gente sabe sempre, né, cara? Mas o importante é fazer e você botou a cara sempre se expondo para fazer, né? E uma coisa muito forte que tem que ter por trás disso é a paixão, né, cara? É querer de verdade fazer o que você está se propondo. Uhum. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
Com certeza, eu acho que é isso, cara. Você fazendo com amor, você sempre... Sim. Nunca é demais, né? Você sempre busca um pouquinho mais, um pouquinho mais. E é o que a gente vem por tijolinho, tentando fazer e construir uma marca forte como o BJ Stars. Não é fácil, né? A galera acha que, pô, não tô nadando em dinheiro. Não é difícil, muito difícil. Até uma coisa que eu queria tocar aqui, que existe uma cultura no Brasil que é complicada, que assim, o cara é faixa preta, ele acha que ele não pode, tem que ser convidado, não pode pagar ingresso. E eu vejo de uma outra forma completamente oposta. Eu tenho que falar, pô, mas se o cara tá querendo me profissionalizar, criar uma profissão lutador, né, ajudando, né, não sei o que eu tô querendo criar, mas ajudando eu poder viver disso aí, eu tenho que ser o primeiro a prestigiar e replicar isso para todo mundo. Isso aí. Né? Mas não é só no jiu-jitsu, se você for ver, é uma cultura, eventos em geral no Brasil é assim, né? Pô, eu conheço o cara, é meu amigo, ele vai me dar um VIP. Tinha que ser o contrário, o cara é meu amigo, vou fortalecer ele, né, cara? E é difícil, mas a gente tá tentando criar essa consciência nas pessoas, tá melhorando. Também tinha muito forte a pirataria. O cara falava, meu... Isso é um outro negócio, assim, é um problema do Brasil, né, cara? Talvez nossa cultura, né? Existe uma impunidade também, né, em relação a isso. É um crime, né? E a gente, pô, por exemplo, eu tive que ficar derrubando um monte de lives. Então o pessoal lá ficou derrubando um monte. Fica uma galera só pra fazer isso, cara. Porque é um negócio assustador, assim, a quantidade. E botam eu não manjo muito, mas acho que é Twix, um negócio de game, que é mais difícil, né? Então leva um tempo ali pro cara conseguir derrubar. E aí, até vou falar, nesse evento, um cara criou um grupo e denunciaram pra gente. E um funcionário meu entrou como infiltrado nesse grupo e comprou o pay-per-view. Era R$10 o primeiro lote e o segundo lote R$20. E tinha mais de 250 pessoas no grupo. E você vê a foto, né, das pessoas. Vários faixa preta de kimono, vários faixas pretas de jiu-jitsu. Os caras não entendem que eles estão dando um tiro no próprio pé, cara. Né? Então, assim, é um negócio ainda que a gente ainda luta muito com isso. A gente tá agora com todo o caminho, eu já sei quem é a pessoa. E essa pessoa, cara, ele fez, eu já tô atrás dele, não é de agora. Já tinha feito live e fez da IBJJF, teve 80 milhões de visualizações, cara. Olha isso. Não, desculpa, 80 mil, não foi milhões. 80 mil visualizações. Pô, o cara fazendo uma live do IBJJF, do Campeonato Mundial. Além disso, aí foi quando eu acho que criou uma comoção, não sei se você acompanhou, ele fez viralizou o vídeo do Leandro saindo na maca com tiro na cabeça. Não viram? Esse cara espalhou isso daí e todo mundo ficou indignado, a família, um sofrimento, né, cara? Aquele negócio que pegou todo mundo, né? Um impacto enorme na nossa comunidade e a gente começou a brigar e ir atrás, não, vamos ter que achar esse cara, quem é esse cara? E aí começamos a ver que era o cara que tinha feito a pirataria da IBJJF e que já tinha feito um BJ Stars. E vi que o cara tá cobrando R$39,90 mensal, já divulgando esse BJ Stars que aconteceu ontem, o UFC e o GP da IBJJF. Já montou um pacote. Já tá no plano de assinatura ali. E o cara já tá com um plano que eu não tenho, mensal de assinatura, o cara já tem, cara. Então assim, pô, e é faixa preta, entendeu? Então, pô, você vê que é muito difícil, cara. É uma luta, literalmente, é uma luta diária ali pra gente poder manter um negócio de pé que é nichado, sim, que é dentro de uma comunidade ainda carente de iniciativas desse tamanho. Tiveram outros eventos que surgiram e não conseguiram se manter, né? Porque é difícil. E tem toda essa questão de querer dar um jeitinho, né? E, pô, até falando, pô, surgem alguns eventos, eu sou o primeiro a apoiar, cara. Eu faço vídeo para todos os eventos. Os caras me pedem, pô, você pode fazer um vídeo divulgando meu evento? Eu falei, claro. E eu já fui questionado, falei, você é louco, você tá divulgando seu concorrente? Eu falei, bicho, o nosso negócio é desse tamanho. Se a maré sobe, todos os barcos sobem, cara. E quem tem competência estabelece, você não tem que ter medo da concorrência, você tem que falar, meu, que apareçam mais. Que isso te obriga a estar melhor, se melhorar sempre, né, cara? Então, isso até é uma coisa que a gente luta bastante, que é a pirataria e essa parte da consciência de falar, não, eu tenho que prestigiar e não querer VIP, ingresso. Cara, que são as únicas formas que a gente pode fechar a conta. E hoje a gente está fazendo um evento, assim, lógico que, né, tem um planejamento, a gente não sai gastando dinheiro à toa, mas acho que dentro da comunidade é um evento grande, cara, né? Que a gente, pô, a gente traz os caras da onde eles estiverem, nesse card mesmo, a maioria, tinha um argentino, mas 70% são de fora. A gente traz o cara, com o coach ainda, é um atleta e o coach, paga tudo pros caras, né? Não é só a bolsa, né? Não é só o prêmio,
tem um custo enorme no negócio e a gente fica sempre ali amassando barro para a conta fechar, entendeu? Sim. Quando tinha que ser um negócio rentável. Sim. Né? Se trabalha com o cara, tem que ser rentável. Mas é isso, aos poucos está melhorando. Eu tô vendo que as denúncias estão vindo, inclusive da comunidade. Bom, o cara me falou aqui que vai fazer. Entendeu? Então acho que é isso aí que a gente tem que criar consciência. Voltando até ali pro início da sua história, né, cara? Eu acho que é até legal contar um pouco do início, porque acho que você veio antes, até eu comecei um pouco depois do jiu-jitsu, mas a gente passou por uns momentos, né? O jiu-jitsu passou por uns momentos aí de transição e talvez de amadurecimento, né? Sim. Que teve muita coisa talvez não muito legal, né? Mas que talvez tivesse sido necessário, né? Também, né? Pra gente evoluir, né? Pra gente entender. Eu acho que a gente não vai acertar sempre, né, cara? A gente vai precisar passar por alguns momentos difíceis. E eu acho que a gente tá num momento, assim, pensando pro lado positivo, né? Eu acho que a gente deve ver dessa forma, né, cara? A gente tem evoluído muito na maneira, no lado da metodologia de ensino, né? No lado educacional e talvez trazendo esses princípios que eu tenho falado, inclusive, muito aqui nas conversas, a gente falou aqui antes, e eu acho que isso tem que estar na formação marcial, né, cara? Eu acho que é muito importante. Então, assim, um faixa preta, ele não pode chegar só na faixa preta, isso é o que eu acho, né? E ser avaliado pela parte técnica, né? Ou pela performance técnica, né? Acho que é importante o cara ter alguns princípios e fundamentos implementados ao longo dessa jornada para que ele chegue, às vezes, cara, o que eu falo para muitos alunos, a parte técnica talvez seja a menos importante, né? E se a gente for lá na origem do jiu-jitsu, né, cara, quando eu tenho também feito muitas conversas, inclusive com a família Gracie, né, cara, quando a gente vai na origem, academia, por exemplo, a Academia Gracie, do lado do centro do Rio de Janeiro, cara, era muito metódico, era tudo limpinho, era tudo certinho, tinha a avaliação de faixa, não era muito por, né, o próprio aquele livrinho do Carlos Gracie, tinha um monte de princípios de vida ali, higiene, né, a pontualidade, enfim, muita coisa, e sei lá, uma ou duas de performance técnica, então assim, isso eu acho que é muito importante para uma formação de um faixa preta de jiu-jitsu que vai ser um representante para a comunidade, né? E o que talvez seja mais importante a nível do que o cara está passando de mensagem é o que ele vai deixar, como você está falando, de legado. O que eu vou contribuir para minha sociedade, para minha comunidade, né? E um cara que chega na faixa preta tem que ter uma responsabilidade, cara. Quando o cara está fazendo um negócio desse, pirateando um evento do próprio arte ou esporte que ele faz, é tiro no pé, como você falou, né? Então tá depondo contra, né, o seu próprio negócio. É o que você falou, cara. Ele é um exemplo, é uma referência, né? É uma referência. O cara tem ele como uma referência. Pô, se ele, que é uma referência, faz isso, todo mundo abaixo ali vai achar normal. Você vê, cara, como é que... Eu tava contando um pouquinho minha história, né? E como o jiu-jitsu foi me ensinando muita coisa ao longo do tempo, né? Eu falei ontem, eu também peguei o Mika lá pra conversar um pouquinho. E eu lembrei essa história com ele, não sei porquê. Mas eu falei, cara, quando eu era faixa roxa, eu era um cara que performava bem na academia, né, duro, fazia treino duro com todo mundo. Mas, porra, chegava atrasado com kimono imundo, velho. E meu mestre, brigadeiro, porra, chegou pra mim... Brigadeiro, falou assim, cara, olha só, deixa eu te falar um negócio. E eu não... Porra, cara, eu demorava a passar de faixa, toda faixa eu ficava ali anos, meu irmão. Pegava todo mundo da outra, mas ficava estagnado ali naquele negócio. E aquilo lá mexia comigo pra caramba também. Mas eu fui entender com o tempo muitas coisas. Uma que ficou muito marcado foi o dia que ele me chamou e falou o seguinte: André, você tem consciência que você é um cara que é uma referência aqui para as pessoas dentro da academia, principalmente para os caras novos que estão chegando, ou para a molecada mais jovem. E o exemplo que você está dando é um exemplo ruim, né? Porque, pô, você chega tarde, você tá com o kimono sujo, enfim, então... Isso começou a chamar atenção exatamente para isso, né, cara? A gente na nossa graduação, na nossa formação, a gente tem essa responsabilidade, né? Porque as pessoas estão olhando pra gente, né? Estão olhando como exemplo, seja lá qual for. Então, é importante a gente olhar para esse lado, cara. Então, tudo faixa preta de jiu-jitsu tem uma responsabilidade na sociedade muito grande, sem dúvida, né? Então isso deve ser trabalhado ao longo do currículo de formação. Assim eu acredito, né?
Você falou da Academia Gracie, né? Se você for ver, olha o tempo, né? Os caras criaram essa metodologia que hoje está sendo aplicada, Sim. Né? E cobrada, Sim. como se fosse, nossa, é a novidade. Os caras já faziam lá atrás, né? Exatamente. Os caras já tinham, empresários da alta sociedade treinando jiu-jitsu lá. Ministros, presidentes. Humberto Marinho, né? Da Globo, pô. Exatamente. E ele já tinha tantos anos atrás, ele já tinha essa cobrança com a responsabilidade, com a disciplina, com a higiene, coisa que está sendo agora resgatada. Né? Exatamente, por isso que eu falei, eu acho que pro lado positivo, a gente está evoluindo, como você falou, as coisas estão melhorando, né? A gente está ganhando mais consciência, e talvez pelo amadurecimento que nossa arte, né, ao longo desse tempo todo, a gente, já foi para vários lados, enfim, já ficou muito mal visto dentro da sociedade, mas que talvez agora a gente esteja entendendo, cara, o quanto poderoso é essa ferramenta, né? E passar para as pessoas disso de alguma forma, né? Talvez seja um momento, inclusive, importante para a humanidade, cara. Né? A gente está agora falando do nosso país aqui nesse momento aí político, né, cara? E, estressante, né? Enfim, isso gera um monte de guerra de família, nego brigando, nego não falando, cara. Loucura, Ontem mesmo eu tive um exemplo disso, cara. Fiquei meio assim, porque eu fui lá no evento lá do Fábio Gurgel com o presidente, né? E a gente postou e tudo mais. E, foi criticado pra caramba. 90% não, né? Mas 10% criticaram e criticaram assim de uma forma muitas vezes até meio agressiva, né, cara? E falando inclusive assim pra mim, você tá depondo contra tudo que você tá falando. Eu falei assim, eu não tô depondo contra nada, tô sendo verdadeiro no que eu acho, né? E outra coisa, cara, o fato de eu estar ali não quer dizer que eu acredito em tudo que o cara que esteja ali, seja ele Fábio Gurgel, seja ele quem esteja ali, que eu acredito em tudo, ou que eu compactuo com tudo. Sim. Mas eu estou me posicionando de uma forma aqui, né? E eu acho que a gente deve respeitar. Eu acho que esse acho que é o principal problema. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar as ideias de todo mundo, né? Independente de se o cara torce para um time, se o cara gosta de uma coisa, gosta de outra, né? A gente respeitar a escolha de cada um. Né? Isso acho que é uma loucura que a paixão também causa, né? Você falou do time de futebol. Cara, as torcidas nos estádios se metendo a porrada um no outro, tem que tirar a camisa na rua, quando é de outra... Isso é uma coisa maluca, né, cara? Acho que... E tá agora a política, ou você tá de um lado ou você tá do outro. Sim. Não tem essa, né? Exatamente. E se você se posiciona de um lado contra as pessoas que não concordam com a sua opinião, não existe respeito. Sim. Né? É isso que você falou, os caras vêm pra bater, pra brigar, ou te rotulam como uma coisa assim, se você é, né, de um lado, você é aquilo ali. Mas, cara, de repente você concorda com uma parte no negócio, né? Não, o meu lado... Ou você enxerga de uma maneira que talvez nem seja a maneira, mas enfim, então... O meu lado, assim, eu tô de um lado que eu sou radicalmente contra o que o outro lado faz. Sim. Acabou, entendeu? Sim. De resto, eu não sou obrigado a concordar com tudo. É isso. Mas eu também tive no café da manhã um dia antes também com o presidente. E assim, eu acho que os valores, as coisas que ele passa, se adequam mais à minha forma de pensar. Exatamente. Nem por isso eu tenho vários amigos que são contrários. E eu falo, cara, não vamos entrar nesse assunto. Eu respeito a tua opinião, você respeita a minha, a gente vai continuar sendo amigo. Porque sim. Senão o que é? Cara, o cara gosta do vermelho, outro gosta do amarelo, o cara não tem acordo. Coisa estranha. Mas acho que isso vai passar. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo e eu espero que as pessoas voltem a se respeitar, né? Que tá uma loucura isso agora. Eu vou puxar isso um pouco porque acho que isso também está muito dentro do nosso princípio. A gente falou um pouco isso aqui também, off, que o jiu-jitsu ele socializa muito também, né, cara? É um momento ali dentro daquele ambiente, independente de crença, de lado político, de cor, enfim, do que seja, classe social, tá todo mundo ali junto, né? E às vezes em momentos, cara, tem a história que o Vitor Dória contou ali no nosso podcast, que é muito legal, né, cara? E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? Do judeu com o árabe treinando, pegando o outro, o cara parando, né? Assim, quando pega da três tapinhas, o cara respeita e para, e o outro olhando no olho, agradecendo e depois perguntando como é que ele fez aquilo.
porra, você não ia imaginar uma coisa dessa, meu irmão, em outra situação, uma situação de vida, né? Então isso que a gente acabou de falar, você vê que dentro daquele ambiente do jiu-jitsu, cara, isso não acontece. Verdade. Né? Enfim, então é uma coisa, cara, que a gente, talvez o jiu-jitsu ensina muito a gente também a respeitar o que o outro é, o que o outro pensa, né, cara? Independente de qualquer situação, né, cara? Então, por isso que eu acho que essa jornada de aprendizado, né, essa jornada de experiência, mais do que aprendizado, mas de experiência que a gente vive lá dentro, nos prepara muito para a vida. Sem dúvida. Não existe diferença, né, cara? Dentro do tatame, tá todo mundo de kimono, todo mundo é igual. Inclusive, eu como professor, assim, homem e mulher, pra mim, mesma coisa. Sim. Tanto que eu não aceito o cara cumprimentar, dar um beijinho. Não. Aqui não tem beijinho, cara. Lá fora, ok. Aqui é todo mundo igual, todo mundo se cumprimenta igual. Sim. Né? Pô, eu tive a oportunidade, por exemplo, a minha ex-namorada é faixa preta de jiu-jitsu. E ela dava aula comigo no projeto. E nunca ninguém viu nenhum tipo de atitude de namorado dentro do tatame, cara. Né? Porque se você passa isso, é aquilo que você tá fazendo. Você é espelho da galera que tá vindo ali, né? Sim. Então, assim, nunca teve, né? Uma vez, antes dessa minha namorada, a minha mulher, mãe da minha filha, começou a treinar jiu-jitsu, faixa branca, ainda não tinha, né, o conhecimento da tatame. E eu tava ali na aula, eu falo isso, né? Quando eu dou aula, eu não treino. Né, eu prefiro ficar só como professor. E eu dando aula, e eu tava, sei lá, em pé ali no tatame, e ela tava sentada, esperando, né? Não tava lutando no momento. Ela pôs a mão na minha perna, de fazer um carinho na minha perna. Eu falei, paga tantas de braço aí. Ela, como assim? Eu falei, aqui é assim que funciona. Aí pagou. Eu falei, cara, se você dá esse tipo de exemplo, é uma luta que, cara, é muito corpo a corpo. Sim. Daqui a pouco você desperta alguma coisa ali que não é uma proposta, né? Então é isso, eu acho que todo mundo ali tem que ser tratado da mesma forma. E isso é o que você acabou de falar. Todo mundo é igual, né? Não tem essa, todo mundo respeita, independente do cara, se o cara tem uma condição social, se não tem, se o cara tem uma opção sexual, que é diferente da sua. Cara, nada muda, nada muda. Você vai treinar igual, da mesma forma que os outros. Até me fez lembrar uma história aqui, eu dei um tempo do projeto social, eu fiz umas ações, durante um tempo, eu fui dar aula na Cracolândia. No abrigo. Era um abrigo na Cracolândia. Até na época os caras assim, maluco, cara. Eu falei, cara, é um pessoal que mora no abrigo e tá tentando buscar alguma coisa pra não ficar no, né, o tempo inteiro ali. E muito difícil, cara. Porque assim, é o que eu falei, eu estabeleço uma relação com o aluno. Não é mais um, entendeu? Então eu quero saber um pouco e tal. E aí você começa a criar um carinho pelos teus alunos que estão indo lá. De repente um cara desapareceu porque desandou. Né? Puta, cara, é difícil. E eu tava dando uma aula e entrou num dia lá, entrou um travesti pra treinar. Brabo pra cacete. Com as orelhas já meio quebradas. Até brinquei com o Juquinha de Brasília, que eu falei no aquecimento, lá levantando a perna, correndo. Falei, qual é o seu nome? Eu gosto de chamar pelo nome. Rebeca. Falei, beleza, Rebeca, vai lá, continua treinando. E no treino, depois ela me falou que ela foi aluna do Juquinha, de Brasília, né? Ah, é? E tinha a orelha bem estourada. E ali eram só faixas brancas, era no começo. Ela bateu em todo mundo, cara. A mais brava que tinha lá. Eu falei, legal, cara. Legal, tomara que leve a sério e eu possa formar ela um campeão de jiu-jitsu, uma campeã de jiu-jitsu, né? Sim. E, pô, isso vai ser bacana pra mostrar que, cara, por que não? Tá lá treinando, tá seguindo a mesma e super disciplinada, seguindo tudo direitinho, só no final deu uma bronquinha nela, falei, ó, você tá vindo de maquiagem não pode, suja o kimono e tal. Mas foi legal. E daí eu voltei numa próxima aula pra dar aula, cadê a Rebeca? Não, a Rebeca foi expulsa do abrigo, cara. Porque imagina, ela é minoria, arrumou uma confusão lá, os caras eram 3 caras, e ela arrebentou os caras, cara. Expulsaram ela do abrigo. Bicha brava, meu. Essa seria uma fera aí. E aí, é o que eu tô falando, cara. Eu não vou dar aula porque ela tem uma opção sexual diferente da minha. Pra mim, zero. Não dá nada. Não, muito pelo contrário, né, cara? Você tá colocando, você tá juntando naquele ambiente ali. Talvez num momento que fora aquele ambiente ela não vai ter essa mesma... Exatamente. Essa mesma conexão humana que a gente tem, que inclusive é muito verdadeira, né, cara? Quando a gente fala dessa conexão, a gente revela muita verdade. E eu falo muito que o jiu-jitsu é uma jornada de autoconhecimento.
a gente vai se conhecendo, a gente vai trabalhando muito essa parte do ego, né? Entendendo nossas limitações, sabendo lidar com elas, né? Aperfeiçoando certas potências que a gente tem, né, cara? E gerando talvez uma coisa que pode ter sido também, eu acho que um motor aí para você fazer tudo que você fez, cara, é a confiança, a coragem, né? Que tá dentro do código Bushido, né? De você chegar e falar, eu vou fazer. Isso aqui que eu tô fazendo agora, porra, eu nunca me imaginava eu colocando a cara, não sou um cara, eu sou um cara tímido. E me expor assim, falar isso tudo, né, cara? Tá com caras aqui que eu considero, porra, uma referência. E, então, assim, eu acho que o que me dá essa coragem, o que me dá essa vontade de você chegar e vamos lá, vamos fazer, vamos insistir, vamos ter consistência, é essa formação, né? Então, talvez tenha sido para você também, né, assim, porque não é só o sonho, não é só a paixão, isso tudo é muito importante. Mas você tem que ter alguns elementos de força que vão fazer você continuar. Porque certamente, dentro da sua experiência toda, você passou por momentos de muita dificuldade. Sem dúvida. Pra você chegar onde você chegou, cara, construir tudo que você construiu, né? Ainda mais, porra, evento... Eu também tenho... Eu faço muitos trabalhos com eventos esportivos, inclusive. Cara, é muito difícil. O gerenciamento de tudo que tá acontecendo, pra acontecer, porra, é muito difícil. Né? Eu acho que traz essa força, né? De você meter a cara, né? Porque, lógico que tem inseguranças, né? Sim. Mas são coisas que você exercita todo dia no treino. Exatamente. Né? Todo dia você exercita no treino. Então, se você não bota a cara, eu acho, bom, você não vai em lugar nenhum, né? E no jiu-jitsu não é diferente. Você não arrisca um golpe, você não vai aprimorar ele, né? Sim. Muitas vezes você vai tomar massa, mas para ele sair, você precisa botar ele em prática, né? E em situação real de luta. Então acho que tem tudo. Cara, eu sou muito suspeito pra falar, cara. Tudo na minha vida eu faço uma analogia com o jiu-jitsu, cara. Tudo. Até tem uns caras que acho que falam, meu, não aguento mais falar disso, cara. Eu fui sair com a minha namorada, a gente tava fazendo, ela trabalha junto. E a gente foi sair e falou, vamos fazer o seguinte, hoje, a gente foi jantar. Vamos prometer que a gente não vai falar do BJ Stars agora, tá? Vamos. Beleza, deu 5 minutos, cara, a gente já tava lá, não, porque eu acho isso, aquilo, eu falei, puta, cara, a gente não prometeu, a gente dá uma risada, mas eu acho que tudo, cara, na minha vida tem uma analogia com o tatame, sabe? E falei anteriormente, de novo, a criação dos meus filhos, cara, a educação dos meus filhos, e é o que eu falo para meus alunos no projeto, né, falava para meus alunos no projeto, a hierarquia, cara, é o que você vai viver na tua vida, independente do trabalho que você quiser. Sim. Você vai receber uma faixa ali, você foi promovido. Exatamente. E aquele cara é teu superior, é teu chefe ali, ele tem uma patente maior que você. Sim. Você tem que respeitar. E não sei o que, tem que almejar esse crescimento, né, cara? Igualzinho, em tudo. Né? É na escola, Sim. Né? É numa profissão que você escolher, em tudo, né, cara? Então, eu sou apaixonado por jiu-jitsu, tô vendo que você também, né? Não tem como. Eu falo, mosquitinho do jiu-jitsu de picô, né? Então, quando o mosquitinho pica, o cara começa a treinar, eu treino 2 vezes a semana, daqui a pouco o cara treina todo dia, você fala, já virou a chavinha, já tá dentro do esquema, né? Mas é muito fascinante, cara. Mas falando da sua formação, até porque eu acho isso importante, porque você atravessou, como a gente estava falando isso, você atravessou algumas gerações, né, cara? E até falar como é que foi o teu começo. E talvez numa época importante aqui pro jiu-jitsu paulista. Você foi um dos caras que viu isso acontecendo, tava lá, né, cara? Participou desse movimento. Sim, eu comecei a treinar jiu-jitsu foi assim, em 1988, tá? Eu cheguei com os amigos da escola, que a gente andava junto, e fomos na academia, uma academia grande aqui perto, uma companhia atlética que tinha várias modalidades, tipo um clube, né? E aí, como eu já tinha treinado judô quando eu pequeno, meus irmãos também e tal, eu falei, pô, eu gosto, né, de judô, fiz um pouco de kickboxing também, e eu fui procurar, falei, bom, fazer a musculação, legal, academia, mas, pô, vamos ver a parte de luta, e a gente subiu lá, tinha boxe e tal, e aí no último tinha o tatame de jiu-jitsu. A primeira vez que eu fui, quem tava dando aula era o Marcelo Bering, né, e, pô, vários bichos pegando ali, eu falei, pô, legal isso aí, hein, cara, gostei, fazer uma aula, e eu não era matriculado. Cara, não me lembro agora quantas, mas fiz pouquíssimas, mas fiz algumas aulas com o Marcelo Bering, né? E aí eu resolvi que, falei, não, vou me inscrever, gostei, vou me matricular. E quando a gente... E acho que deu fiz umas aulas, sei lá, uma semana de aula, resolvi que ia,
Mas aí, sei lá, acho que o plano ia começar tal dia, sei lá, eu teve um momento que eu não fui na academia. Um gapzinho. Um gapzinho, e voltei. Quando eu voltei para matricular, eu subi e já não era o Marcelo. Era o Valdomiro Pérez Júnior, que era a faixa marrom do Marcelo, que tinha assumido a academia. O Marcelo tinha saído e tal, tiveram um desentendimento com a companhia e o Marcelo, e o Júnior assumiu a bronca lá. E eu comecei a treinar. Então foi em 88. Tinha alguns caras que continuam no cenário hoje, Eduardo Leitão, é um cara que já era um graduado lá. Tinha o Roberto Godoy, que tinha pego a faixa azul, foi relativamente rápido, eu lembro que a história, o Marcelo não concordava muito, foi com 6 meses de jiu-jitsu, ele pegou a faixa azul, e até levaram o Godoy lá para fazer um teste com o Marcelo, ele foi super bem, e o Godoy sempre ganhou nas faixas coloridas, né? Então ele era a nossa referência lá de competidor. E ele fala, eu não sei exatamente, mas eu ouvi do próprio Godoy que eu entrei acho que 6 meses depois dele. Então, ele era aquele cara que, né, era o exemplo ali do tatame, era o campeão. Porque naquela época, o jiu-jitsu paulista era muito fraco em relação ao restante do Brasil, era muito fraco. 88, cara. Porra, no Rio já era um negócio muito nichado. Uhum. Né? Aqui era poucas pessoas conheciam, assim. Aqui tinha a academia Lotus Clube, que eu me lembro assim, e tinha Roberto Lage e a companhia, o pessoal da companhia, que era a Companhia Atlética, foi conhecido como companhia. Um negócio a gente foi gostando, né? Era uma academia de uma galera que tinha um poder aquisitivo legal. Então a galera ralou meu rosto, não sei o que. Então não tinha galera que queria competir. Era meia dúzia. O Godoy era um deles e eu era um deles. Eu falei, não, pô. Aí com o tempo, eu já comecei a dar aula cedo. O Godoy dava aula no fundo da casa dele. Que aí vieram vários caras. O Godoy era uma época que, gostava de uma confusão, né? Era brigador de rua mesmo. E tinha o pessoal que gostava também, que treinava na casa do Godoy, na edícula que ele tinha atrás da casa dele. Mas era só os caras briguinhos de rua, cara, que treinavam lá com ele. Desde disso, teve um aluno dele que se destacou, que era o Jorge Patino, o Macaco. Então ele trouxe o Macaco para fazer parte desse treino, que era um treino mais forte, né? Porque era a galera que já estava treinando há mais tempo. Foi quando montou a Companhia Paulista de Jiu-Jitsu, né? Quando montou a Companhia Paulista de Jiu-Jitsu, era roxa, dava aula num horário, o Godoy dava aula, eu dava às 5 horas da tarde, Macaco às 3, o Godoy às 8, e meio dia e meia o Valdomiro Pérez Júnior, que era o nosso professor. E em paralelo, eu dava aula numa outra academia, que eu comecei de faixa azul, o Godoy na Senzala, que chamava Senzala, no fundo da casa dele lá. Ele falou, não, a gente vai montar a Companhia Paulista ali em Moema, então todo mundo leva o pessoal pra lá e vai ser lá o nosso QG. Tá bom, e foi lá. Com o tempo, os caras resolveram, o Godoy e o Macaco, aí o Macaco começou a lutar vale tudo, freestyle, que acontecia aqui. A gente era roxo, aí o Macaco a gente regulava de faixa, tipo, um graduado sempre junto. Eu era um pouquinho mais antigo que ele. E aí, ele começou a ter destaque no Vale Tudo, na época era Vale Tudo. Godoy lutou alguns também. E aí eles cresceram muito aqui em São Paulo. Todo mundo conhecia Godoy e o Macaco, Godoy e o Macaco. Porra, vamos montar Godoy e Macaco. Nessa época eu já estava fazendo aula muito mais com o Godoy do que com o Valdomiro, né? E eu já era faixa marrom, né? Porque eles montaram, os 3 eram marrom. Eu, o Godoy e o Macaco. O Godoy já mais antigo, né? Então quando ele pegou a preta para abrir a Godoy e Macaco. E nós acabamos indo junto, dava aula na Godoy e Macaco também. Dali peguei a faixa preta, foi a segunda rodada de faixas pretas da Godoy e Macaco. O primeiro foi o Barbosa, que veio para a Companhia Paulista como já um judoca muito bom de chão, já era seleção brasileira de judô, que treinou em Baços, que era um chão muito forte. Uhum. Então, porra, ele era do meu peso, me amassava, eu ficava louco, cara. Com a faixa roxa me amassando, eu sou marrom, cara. Não admitia aquilo, cara. Depois a gente foi marrom junto. E então o Barbosa pegou a faixa preta em 97. Foi o primeiro faixa preta da Godoy Macaco. Em 98, que foi o ano seguinte, pegou eu, o Macaco e o Celso Brito, que é o Celcinho. Nós 3 pegamos a faixa preta em 98. Então vem da minha história dentro do jiu-jitsu, assim, de graduações, academia. Foi sempre meio que o mesmo negócio, né? Mas mudou o nome, né? Virou Companhia Paulista. Continuava tendo a Companhia Atlética, a gente treinava lá também, mas a Companhia Paulista era a matriz da galera que queria competir, né? E depois teve essa divisão que virou a Godoy Macaco. Depois, mais na frente, eles se desentenderam lá, o Godoy e o Macaco,
o Macaco montou a Macaco Gold Team e o Godoy montou a Godoy Jiu-Jitsu Clube. Sim. Eu continuei com o Godoy, né, que era o meu professor. Você tinha mais conexão com ele. Mas tinha uma ótima relação com o Macaco, tem até hoje, mas eu nunca fiz aula do Macaco, né? Eu era aluno do Godoy. E depois virou G13, né? Nesse período de transição de Godoy Jiu-Jitsu Clube para G13, foi quando eu montei o projeto social. E aí eu fui lá falar com o Godoy e falei, ó, vou fazer uma marca chamada Pedra 90, tal, beleza. Então eu fiquei com o Pedra 90. E aí quando montamos o centro de treinamento, que aí teria um negócio comercial também, com aulas e não sei o que, além do projeto, aí eu falei, Godoy, pô, vamos usar a bandeira da G13 aqui também e tal. E foi quando a gente voltou, eu voltei a usar o nome G13 também junto. Na verdade, a primeira vez que eu usei o nome G13, era Godoy Jiu-Jitsu. Então, sempre foi assim, foi esse caminho aí. O Valdomiro era o meu mestre, o Godoy era o mais graduado que a gente meio que tinha como referência. Então foi sempre isso. E ontem, pô, tive o prazer aí de ver um classicão, né? Você falou do Vitor. Vitor Dória e Roberto Godoy lutando no BJ Stars. Pra mim, cara, é uma realização, porque esses caras, pô, hoje é você botar os caras pra lutar no evento. Eu faço card. Então eu boto as lutas que eu quero ver, cara. Praticamente muito isso, maneiro, né? Eu tenho a história com o Godoy legal também, né, cara? Porque foi um cara que me recebeu aqui em São Paulo. Na época, porra, todo lugar que eu viajava, eu queria levar o kimono, treinava. E cheguei, inclusive, a primeira, não sei se foi a primeira, mas eu acho que uma das primeiras foi no Macaco. Eu fui no Macaco por acaso. E quando eu cheguei lá, inclusive, cara, tava nessa época, tava rolando o estresse do Macaco com o Ryan. Ixi, teve muito. Porra, pra entrar na academia já foi um estresse, segurança lá embaixo barrando, perguntando onde eu era, enfim. Mas depois eu criei até uma relação legal com o Macaco, fiquei treinando com ele um pouco. E não sei também porquê, eu acho que foi o Romeu Andreata, a gente fazia algumas coisas juntos, e ele que me levou lá pro Godoy. E aí, sempre que eu vim, eu treinava, fui muito bem recebido pelo Godoy. E fiquei treinando lá sempre, né? Sempre que eu vinha, eu treinava lá com a galera. Eu acho que inclusive um dia, cara, assim, eu tô lembrado assim, de um dia eu tá treinando lá, você aparecer lá. Eu acho, assim, isso tá um pouco assim na minha cabeça. Mas esse lance da rivalidade e as separações, né, cara, que aconteceram aí nesse fez muito parte também da história do jiu-jitsu, né, cara? Você vê o próprio Godoy e Macaco, que eram sócios, né, cara, depois se enfrentaram aí, né, lutaram, enfim. Ficava uma rivalidade do outro, e isso se expandia, inclusive, cara, em brigas de gangues, né, cara? Era pesado. A gente passou por esse momento, né, do jiu-jitsu. Eu fui meio que criado na Godoy Macaco, né? E aqui em São Paulo, pô, são episódios assim sinistros que aconteceram, né? Com o Ryan, Macaco, dentro da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, a gente tava lá para um seminário de regras, estavam todos, Carlos Grace, Fábio e tal. Os caras se pegaram na porradaria. No mesmo dia, os caras foram comer sushi à noite, os dois no mesmo sushi, cara. Quebraram o sushi inteiro. Então, assim, tinham várias situações que é o que eu falo, assim, eu nunca fui. Eu era amigo de todo mundo, tanto que eu passava no corredor e tomava fachada porque eu cumprimentava o Ryan. Eu falei, cara, não tem problema com o Ryan, né? Tudo bem, pode me dar fachada, entendeu? Dava um dia, o Macaco tava beijando o rosto do Ryan, daqui a pouco eles estavam se matando de novo. Então era uma maluquice, cara. Mas é o que eu falo, assim, eles abriram, e não só eles, antes deles, os Gracies, né? A estrada de terra, né? Eles abriram esse caminho pra gente. Sim. Hoje a gente tá pavimentando, né? A nossa geração tá pavimentando isso. Total. Mas foi essencial, porque senão ainda não tava, a estrada não estaria aberta pra gente poder, né? Pavimentar ela. Não, eu volto a falar, né, Fepa, inclusive na sua responsabilidade, né? Assim, voltando pra você mesmo, assim, você foi um cara que teve a visão e teve uma influência muito grande, porque tudo que você fez, né, em questão dos eventos, profissionalizar o negócio, porra, acho que foi essencial, inclusive para o momento está sendo até hoje. Né, você tá puxando sempre o nível do jiu-jitsu para onde talvez ele deva estar, né? E foi uma coisa construída, cara, com muito suor, né, cara? Muita vivência, muita experiência. Não foi um cara que fez um curso para fazer isso e começou a fazer. Você tem uma história de vida, né? Também com muita cabeçada, aprendendo isso aqui funciona, isso aqui não funciona, né? Exatamente. Com certeza, meio que ser uma referência, né? Então você vai batendo a cabeça e aprendendo com os seus erros, né? Sim. Eu sou
como eu te falei, publicitário. Então eu tenho várias coisas que eu escrevo e deixo na minha gaveta ali. E aí vai surgindo um momento, não, vamos lançar o reality. O reality eu tenho isso daí, cara, mas de muito tempo, cara. Falei, pô, agora é o momento. Pandemia, né? É aquele momento que, assim, muita gente passou, empresas, né? Muita gente chorou bastante, outras pessoas venderam lenço, né? É verdade. Então, ali o que eu falei, cara, foi um momento que vieram investidores grandes pro meu negócio. E quando ele foi fazer o primeiro evento, foi um evento, não sei se você lembra, mas a gente divulgou o card. Era fantástico, o card tinha Musso Messi, tinha Bruno Malfacini, caras fantásticos no card, que ia ser edição 3 em abril, pandemia. Cancelou tudo. Aí foi quando os caras compraram a parte dos meus outros investidores. E eu falei, puta, pegamos um momento horrível, né? Não, vamos fazer alguma coisa que a gente possa transformar isso numa coisa híbrida, não só de público presente, vamos entrar para a parte de pay-per-view e tal. Foi quando a gente lançou, falou, pô, vamos lançar o reality show? A gente testa todo mundo, confina esses caras numa casa, 30 dias na casa, mostrando como é que é a vida de um atleta, o que que eles fazem, o que eles treinam, o que não é, e cria uma dinâmica lá. E foi muito legal, foi bacana, foi o primeiro, piloto, né? Sim. Foi bacana. E aí já era um projeto. Você vê, se você for ver, as coisas todas estão naquele DNA que eu te falei, de você ter uma valorização do cara. No final do ano nós fizemos, eu não sei se você chegou a ver o Awards. Via. Pô, foi um Oscar do negócio, muito entendeu? Maneiro, porra, foi muito legal os caras poderem chegar, todo mundo, né? Na estica, os indicados, o público votava e não sei o quê, e limousine. Foi uma noite muito bacana, né? Dali a gente ainda tava tendo um grande evento de trap, né? Que era um ritmo aí que a galera tá gostando, né? A molecada gosta. E a gente pegou um camarote para 100 pessoas. A gente saiu da premiação, 8 limousines, a galera na limousine curtindo, porque a limousine é demais, né, cara? Limousine que nem de Vegas. Bar, som, tal, galera curtindo na limousine. E foi até legal, porque não era perto, eram 40 minutos da onde a gente tava a balada, né? A gente pegou esse camarote, DJ Stars, 100 pessoas do lado do palco. E na limousine a galera, pô, pensa, dezembro, calendário ferrado o ano inteiro, os caras lutando tudo que tinha. Começaram a tomar relaxar, não sei, os caras chegaram na balada, você não acreditava. Teve gente que descia do carro cambaleando ali, cara, mas você sentia todo mundo feliz, cara, né, tá sendo prestigiado, pô, o cara era um troféu, não era um negócio, não tinha dinheiro, nada, mas também o pessoal perguntou assim, bom, mas como você fecha essa conta? A ideia do reality e do Awards era o quê? A gente aumentar a nossa base de fãs, né? De e-mail marketing. Por quê? Para você votar quem ia pro paredão no reality, quem ia lutar, você tinha que botar seu nome e seu e-mail. E outro objetivo que a gente tinha era trazer a atenção de marcas que hoje não olhavam pro jiu-jitsu. O próprio Minotauro, né? Ele é totalmente da luta, mas assim, ele entrou no reality depois do reality acontecendo. Ele falou, cara, gostei disso de um teaser que eu lancei. As meninas tudo sarada, dançando na piscina. A gente fez uma festa da praia, então os patrocínios tinham umas festas temáticas. Ele falou, quero entrar nisso, eu tô com energético, dá? Eu falei, te dá um jeito, cara. Criamos uma prova pro Minotauro ali de última hora. E, aí foi quando a Halls, da Mondelez, veio e falou, pô, tô dentro, entrou no reality. Aí vem a Adidas. Então a gente conseguiu trazer a atenção, porque não era só luta. E várias pessoas, cara, assim... Vou falar até um exemplo de um cara que é homossexual. O cara olhou e falou, nossa, achei o cara um gato. Comecei a assistir o reality. E, cara, ele não teve como não me envolver, porque o cara ia lutar, eu queria torcer pra ele. E o cara tava no evento presencial, tinha 60 lugares, o cara ganhou uma promoção e foi. E chegou lá e falou, cara, tô realizando um sonho. Fiquei fã do cara. E o cara super respeitoso. Entendeu? Não chegou lá achando que ia namorar o cara. Super respeitoso. Falou, cara, virei fã, gostei do posicionamento, como ele fala, como não sei o quê. E aconteceu o mesmo com vários caras em relação a outras meninas também. Nossa, achei linda, não sei o quê. Então trouxe atenção, não era o jiu-jitsu. Sim. Entendeu? Era o entorno. Mas aí aquele cara comprou o ingresso, porque a gente voltou depois com o evento, e o cara tava lá no evento assistindo jiu-jitsu, né? E isso aconteceu com a Adidas, né? O cara falou, porra,
legal isso aqui. Então a ideia do reality do Awards era isso. Era a gente tentar trazer alguém que não olharia uma luta, Sim. mas que daqui a pouco ele estava envolvido ali no contexto e gostando, porque o lifestyle do jiu-jitsu é muito legal. Exatamente, cara. Esse estilo de vida, eu acho que você tem muito essa visão, né? Você tá falando aí agora, mas... e até o evento como um todo, né? Quando a gente fala em algum tipo de evento, vale muito o pré, né? Toda a preparação para o negócio. Eu acho que isso você também faz muito bem, que você faz as lives com os atletas, os caras treinando, a preparação de todo mundo. O durante, Sim. que, porra, é o horário, é o momento do show lá, e também você, porra, o negócio tava gringo lá ontem, né, porra, tava um evento de nível internacional. E o pós também, né, o que você entrega no que aconteceu depois do evento. Acho que isso tudo é muito importante, para que, porra, alguma marca, algum investidor se interesse em estar ali, porque você gera muito conteúdo. E hoje a questão do conteúdo é muito valioso, né, cara? Sem dúvida. Da forma, a riqueza que você está gerando. A Rede TV, ela veio conversar com a gente, por quê? Né? Porque os números, as métricas do Instagram, né, a gente no evento 8, e o evento 9 foi melhor. O evento 8, a gente impactou mais de 1.200.000 contas. No evento 9 já tinha passado de 1.300.000 na semana antes do evento. Legal. Tiveram 12 milhões de impressões. Uma coisa que eu falava, cara, que é isso, né, cara? O negócio que a gente acabou saindo fora do nicho mesmo. Eu fui chamado para um bate-papo com uma marca de energético que nunca olhou pelo jiu-jitsu, nunca olhou por luta. Legal. E o cara, a gente teve uma reunião, o cara, pô, porque ele perguntou para um cara que é fotógrafo, nossa, o que é BJJ Stars, cara? Os caras estão, todo lugar que eu olho no Instagram só aparece isso, cara. Quem são esses caras? Sim. Então, quer dizer, isso não é o braço dado da comunidade, né? O atleta tem que divulgar, o outro, a marca. Daqui a pouco você tá na tua timeline, tá vendo muita coisa disso, né? A gente faz também o tráfego, né? A gente investe ali uma graninha também, na época do evento. E agora já entendi que não pode ser só na época do evento. A gente tem que manter isso vivo ali, né? Pra galera tá engajando. Porque você, eu acho, aí, vindo lá até pro meu lado, mais pro meu lado de brain, né, cara? Você acha que você criou uma marca, né, cara? E essa marca, por mais que no final, né, o produto seja o evento, né? Ela por trás disso tudo, ela envolve muitas outras coisas, né, cara? Coisas que tem muito valor. Você falou uma coisa aí que é o estilo de vida, né, cara? O estilo de vida, inclusive um estilo de vida, como a gente tem falado muito nessa conversa aqui, muito importante, muito legal pra gente passar pras pessoas, né, cara? A vida desses caras. Ontem mesmo lá, eu sentei do lado do Mika, a gente conversando, cara. Porra, ele é um moleque novo, disciplinado por causa do esporte, né? Uma coisa que talvez pra juventude de hoje, cara, inserir o esporte na vida, muito importante, cara. Olha tudo que ele tá vivenciando, lógico que ele tá num alto nível, né? Então a disciplina ali é máxima. Só que, porra, olha que legal, olha como é que esse cara se transformou, olha como é que ele parece um cara muito maduro, né? Mas porque teve de novo essa formação, né, cara? E vive um estilo de vida alucinante, que tá ligado à alimentação, né? Que tá ligado à amizade, tá ligado à família. Então, assim, tem muita coisa legal, né, cara, dentro desse ambiente. Cara, eu vejo muito, assim, o Renato Tato, que é o Sheik, né? Que é meu sócio. É que ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Ele começou a ter aula de jiu-jitsu comigo e ele vinha ele era sócio do centro de treinamento, né? Que a gente montou. Era vizinho de parede do prédio dele. Todo dia ele descia, é um cara muito gente boa, todo mundo gosta dele. Chegava sempre zoando alguém e tal. E o cara, cadê o kimono? Ele tá molhado. Todo dia, cara, tá molhado. Ele é preguiçoso. Mas ele queria estar no lifestyle, cara. Sim. Ele gosta do lifestyle. Sim. E ele nunca teve nada a ver com isso. Ele tava sempre atrás de uma escrivaninha no escritório trabalhando a vida inteira. E aquilo encanta todos que participam, cara. É impressionante isso que tem do jiu-jitsu. O cara chega, você vê lá nos Estados Unidos, né? Você implanta o jiu-jitsu na academia, não sei o que, os caras querem ser brasileiros, cara. Você reparou? Total. O cara quer falar português, o cara quer tomar açaí, ele quer andar de chinelo, que nem a gente. Ele fala, cara, o lifestyle é uma coisa que encanta, cara. Né? Cara, eu tenho falado isso muito também nas conversas, de cada vez mais eu constato esse negócio, né? Inclusive tive com o Marcelo Alonso, jornalista, e ele fala, cara, que hoje o que impacta mais culturalmente no mundo, da nossa cultura brasileira, é o jiu-jitsu, mais do que qualquer outra coisa, mais do que bossa nova, futebol. Porque realmente a gente está transformando, implementando. E aí tem um lado bom dessa nossa cultura meio maluca, mas de chegar
num país, talvez, né? O próprio Estados Unidos, né? Não precisa nem ir tão... A gente pode falar do mundo árabe, o quanto a gente impactou lá, as mulheres treinando, né? Jiu-jitsu, se tocando, né? Porra, quando que você ia imaginar que uma coisa dessa ia acontecer? Totalmente avesso à cultura deles, né, cara? Totalmente. Impressionante. Se a gente for pensar, eu falo isso direto, o açaí, que às vezes você vai na Europa, no interior da Itália, que não tem, sei lá, não tem praia, não tem nem, talvez nem jiu-jitsu, mas o açaí, daquela forma como a galera toma no mundo inteiro, veio do estilo jiu-jitsu de seca. Com certeza. Porque na origem lá do Pará nem é assim que se come, né? Mas a gente botou um negócio doce, gelou o negócio e aquilo lá virou uma coisa dentro do estilo da nossa alimentação. E que a gente exporta pro mundo. Né? Então a gente exporta esse jeito de ser que tá conquistando. Porque aí talvez venha essa coisa da energia brasileira, né? Essa coisa do abraço, essa coisa da intimidade, né? Que é uma coisa muito brasileira, né, muito cara? brasileira. Você vê que os caras não são assim nos Estados Unidos, né? Principalmente nos Estados Unidos. Sim. O cara, você entra no elevador, o cara não fala com você. Aqui, você entra no elevador, já fala, e aí, bom dia, boa tarde. É uma coisa expansiva do brasileiro que através do jiu-jitsu a gente consegue entrar na mente do cara ali, né? Porque no dia a dia dele não é, né? Dessa forma. Eu acho que esse é um negócio que eu acho que é o mais encantador do negócio, é você ter esse lifestyle que a gente vive. Cara, e talvez, de novo, né, a nível de business, né, cara, e entregar o que as pessoas estão precisando hoje no mundo, cara, a gente tem um remédio para a humanidade, né? Quando a gente fala de estilo de vida, quando a gente fala de conexão, quando a gente fala de amizade, quando a gente fala de tudo isso que envolve esse estilo de vida. Né? Então acho que hoje as marcas que se conectarem a esse negócio de uma forma muito verdadeira, e o teu evento é muito verdadeiro, porque por trás de todo o desenvolvimento tem um cara de verdade, né? O CEO desse negócio é um cara que vivenciou, que teve essa e vive até hoje, né? Que vai lá ver o nome na lista, vai lá resolver o problema. Pô, isso é demais, né? Então acho que isso faz muito a diferença do que você tem na mão hoje, que é esse super evento, meu irmão, o maior evento brasileiro e talvez daqui a pouco mundial, porque é aquilo, é feito da nossa raiz brasileira, cara, que você tá levando esse estilo de vida para fora também, de alguma forma, né? Cada vez pode até levar mais, né? Esse é o nosso objetivo, a gente tentar, assim, o que eu tenho como objetivo hoje, né, passo a passo, né, eu sempre acho que a gente tem que ir, né, degrau a degrau. Não construir um castelo de carta, né? Construir uma coisa bem estruturada para que a gente possa ir. Como um bom exemplo disso é a IBJJF, né? Sim. Aqui ainda foi um negócio meio bagunçado, eles foram se estruturando até começar a fazer os campeonatos lá fora. E hoje, impecável o campeonato dos caras. Então o que eu penso assim, o meu próximo passo, eu quero tentar rodar o Brasil, né? Para isso eu tenho que ter bons parceiros. A gente tem que se preocupar em manter uma qualidade, manter um negócio bacana, né? Para não falar, pô, os caras andaram para trás. Quer sempre estar subindo, né? Sim. Então eu quero, o próximo passo nosso, para quem sabe agora de 2023 já consiga fazer isso, de começar a fazer uns eventos fora de São Paulo. São Paulo a gente, acho que achou a casa, é o Pacaembu, acho que ali muito legal. Ficou muito bom. Ficou muito legal. A gente até fez um acordo lá de 5 anos, sendo o Pacaembu. Legal. Então, sendo em São Paulo, a gente já tem a casa. Fora de São Paulo, a gente quer ter bons parceiros para poder manter a qualidade. E também, para não ser um negócio bairrista, sempre em São Paulo. Assim, não, fazer no Rio de Janeiro, que é uma potência do jiu-jitsu. Fazer em Manaus, fazer um evento temático em Manaus, fantástico, assim, sabe? Que, pô, eu até numa live, foi uma ideia que eu tive numa live com o Melk. A gente foi lá, né, através da live, invadimos uma academia dele, ele foi mostrando os moleques treinando, mostrou como é que era lá em Manaus. Eu falei, pô, parei pra pensar naquele momento, que eu não tinha feito essa reflexão. O card desse evento, que aconteceu agora, cara, Matheus Gabriel, Samuel Nagai, Mika Galvão, Meiham Akiné, Fabrício Andrei, Luiz Paulo, todos de Manaus, cara. E só fera, cara. Você fala, cara, tem muito cara muito bom em Manaus. Sim. Até eles comentaram na live. Eu falei, vou fazer Manaus contra o mundo. E vamos mostrar a Amazônia. Né? Mostrar o que é aqui, o lifestyle aqui, entendeu? Isso é muito poderoso pro mundo, meu irmão. Falei, vamos fazer um evento. O próximo evento tem que ser do seu próximo, mas esse ano tem que fazer um evento desse. E aí eles falam, pô, mas não tem muito. É só até peso leve. Porque indinho aqui é tudo cara pequeno, forte. Falei, não.
te traz os Master, tem Xande Ribeiro, Sim. tem Saulo Ribeiro, tem muito cara fera também, que, porra, que já são maiores. Dá pra fazer um exército, né, manauara aí contra o mundo. E até falando dessa história, a gente é visto como índio, né? O próprio jacaré, né? Jacaré, pô, sem dúvida. A gente é visto pra fora do Brasil como índio, então vou mostrar como é que são os índios de kimono lá do Brasil, né, cara? Contar uma história legal, mostrando, pô, acho que vai ser fantástico. Quero fazer. Então isso foi uma coisa que surgiu na live. Eles falam, pô, legal, tal. E é uma coisa que é um objetivo que eu tenho para 2023, tentar botar isso de pé. Contar essa história, mostrar, fazer em lugares inusitados de repente, entendeu? Faz uma conferência, uma coletiva de imprensa, como foi feito lá num Jungle Fight, numa balsa, né? No meio pô, deve ser, ia ficar alucinante. Vamos ver, e hoje a gente tem aquela tecnologia, né? Tem drone para captar, para mostrar, sim, né? Sim. Dá pra fazer um negócio muito animal. Falando do card, até você falou assim, eu que monto o card, né, cara? Eu acho que isso é um outro negócio muito legal que você faz, de novo, muito de verdade, fica um cara que vive aquilo ali. E você traz um negócio que eu acho legal também, é a diversidade, assim, você traz uma luta de Master, mas que todo mundo quer ver, né, porra, entre dois caras que, porra, enfim, são referências aí, sim, né, cara, e já lutaram outras vezes, então assim, ainda tem um negócio ali pra resolver. Porra, traz de volta aí o Paulo Miau com o Alexandre Vieira, que é, porra, um finalizador, quer dizer, uma luta que ninguém sabe o que vai acontecer, os caras nunca se enfrentaram, pode dar de tudo, ao mesmo tempo traz uma galera da atualidade, né, cara, então como é que é esse pensamento conceitual pra montar um card que acho que é o grande lance também no negócio, sim, né, cara? Eu acho que tudo tá em volta do card, né, o sucesso do evento é o card que vai definir. O que eu penso é o seguinte, hoje, né, a gente tem feito eventos em São Paulo, então a gente tem que pensar em alguns ídolos locais para ter uma venda de ingressos significativa. A gente tem que ter essa mescla que eu acho, né? Tem que ter umas lutas femininas, tem que ter uma luta de Master, uma outra luta de Master também, para trazer o pessoal. Uma coisa que me pedem muito, porra, o Paulo Miau era um cara que pediu muito, bota o Arona. Eu falo com a Arona direto. Arona, vou falar até para a Arona aqui, porque, porra, a Arona tá me devendo. A Arona é o cara mais pedido aqui na conversa. Assim, galera pede muito a Arona. Pois é, cara, e olha só que maluco. Olha, eu tava dando aula até outro dia aí, né? E é uma molecadinha meio que da nova geração. Eles não sabem quem é o Arona, cara. Entendeu? E aí, se você fizer uma pesquisa, que eu faço direto, dentro do BJ Stars, falando, pô, quem você gostaria de ver, quem é isso, quem é aquilo, e a faixa etária, que é o maior público que eu tenho, ele vai até 54 anos. De 30 a 54, acho que é a maior faixa etária. Não, de 20 a 54, é a maior faixa etária. Cara, tem muita gente que não sabe quem é o Arona. Então, para você agradar todo mundo, sim, é legal trazer o Arona para essa galera da nossa época, que sim, vai pirar de ver o Arona sim, lutando. E você tem que trazer o Mika, sim, que é a galerinha do momento que tá. E isso se renova muito rápido, cara. Muito rápido. Muito rápido, cara. O cara que era, até outro dia, o mais votado era o Preguiça, né? Que é um craque, né? Agora, porque ele já tá anunciando que já tá indo pro MMA, que vai lutar mais mundial, porra, já chegou outro cara no lugar. Sim. Isso é muito rápido, né? Então, quando eu faço card, eu tento diversificar para tentar agradar aquele pessoal que quer ver o cara mais velho, old school, que também acompanha jiu-jitsu, também quer ver o Mika, né? Mas tem a molecadinha sim, que só quer ver o Mika, que não sabe quem é o Arona, né? Eu fico louco, cara, no meu projeto, eu conto as histórias, falo, cara, quem é esse aqui? Ah, não sei, é o Rickson ou o Royler esse? Eu falo, o quê? Você não sabe quem é, cara, não é possível. Aí conta a história, tal. Acho que até é uma obrigação nossa, como professor, né? Sim. Manter isso vivo. Exatamente. O cara saber isso quem é uma outra coisa que eu acho aqui. Muito importante, a gente saber a nossa história. Total, total. Eu falava, meu, não acredito. Fazia pagar a flexão. Eu fazia no meu projeto, aí quando eles eram mais novinhos também. O cara tinha que fazer um trabalho de casa, né? E me trazer, eu fazia umas perguntas para o cara pesquisar em relação ao jiu-jitsu e me trazer as respostas. Para ele saber onde surgiu, quem são os caras, blá, blá, blá. Então eu perguntava um monte de coisa para o cara pelo menos entender de onde aquilo que ele está treinando, como é que desbravou essa estrada que ele está agora andando, sim, né? Então eu sempre curti fazer isso. E a G13 faz isso agora, né? Faz, é muito legal. O faixa branca tem uns cursos que ele precisa fazer de conhecimento para ele saber a história do jiu-jitsu. É legal, muito legal isso, muito legal.
O Godoy faz isso lá na G13. Até para ele poder se graduar. Entendeu? Isso é muito Até para ele legal. poder se graduar. Então eu achei muito legal isso que eles introduziram lá também. Porque é importante, né? De saber a nossa história, saber como veio, Sim. de onde veio. Sim. Então, voltando à tua pergunta, o card eu faço. Tem os vendedores, os puxadores de card que a gente chama, né? Você sabe que é a luta que mais vende. Qual que é a do card? Tanto que você posiciona ela como main event. No caso desse evento, era Mika e Isaac. Sim. Eles foram com o main event porque tinha a final do GP. Né? Uhum. Então essa luta é a luta, vamos dizer, que é a que mais vende. Se fosse no UFC, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Mas se fosse no UFC, eles iam estar gigantes no pôster e os outros pequenininhos ali, né? Sim. Cara, eu já acho que no jiu-jitsu todo mundo tem a mesma importância. Legal. O cara que faz a luta de abertura, ele vai ser divulgado igual. Eu faço live com ele também, eu faço ele do mesmo tamanho que os outros, porque todo mundo tá buscando um lugar ao sol ali, né, cara? Sim. A gente ainda não é o UFC, né? Sim. A gente não tá nesse tamanho. Então, eu divulgo da mesma forma, eu faço da mesma forma, igual. Então, pô, tem os puxadores de card, que eu sei que esses caras, essas 2, 3 lutas que vão vender bastante pay-per-view. Uhum. Tem a galera nova, porque a galera quer ver também oportunidade, que a gente deu oportunidade. Ah, é só campeão mundial, só campeão pan-americano, só... Pô, trouxe agora o Darlan Casaca. O menino tem uma história bacana, eu fui atrás de saber quem era. Menino da comunidade lá, parece que é um professor dedicado, andando na linha, moleque que, porra, que o jiu-jitsu mostrou um caminho maravilhoso pra ele. Eu falei, cara, esse moleque precisa ter uma oportunidade, e brabo pra caramba. Botei ele lá pra lutar. Agora, talvez, usando o exemplo dele, se eu botasse só Darlans Casacas no evento, eu não ia, talvez não tivesse a venda de pay-per-view grande. Sim. Porque a galera, tinha muita gente que não conhecia. Mas é interessante botar esse cara ali, ele podia ser campeão, cara, muito bom. Isso é uma outra coisa legal, que você traz às vezes um cara que, meu irmão, o cara surpreende. Porra, Exato, esse cara, o cara, né? Eu vou te falar, o GP meio que comprovou por currículo a final, Meihan e Matheus. Era o que estava meio que esperado, mas poderia... Mas tinha muita gente com condição de estragar a festa, cara. Sim, Tinha muita gente. Pô, Pedro Maia, brabíssimo. Porra, inclusive Luiz já venceu Paulo. os dois. É, né? Luiz Paulo, muito brabo também. O Israel tinha acabado de ganhar do Meihan. É mesmo? É, no OJP, lá no campeonato da Abu Dhabi. Mas, outro cara que a galera, pô... E aí eu falei com ele, falei, pô, Israel, eu ia te perguntar um negócio, mas falaram que você não gosta de falar, que você é mais quietinho. Tem que mudar isso, cara. Porque você é um puta campeão e ninguém sabia quem que é o Israel. Você precisa fazer... Eu acho que isso é uma coisa importante também de falar. Precisa ter esse trabalho. Então, mas sabia, você tá falando isso tudo, eu tava pensando aqui, né, cara, eu escutei uma vez o Kelly Slater falando que uma coisa que faltava ali no circuito era que os atletas fossem mais bem trabalhados como personagens. Exatamente, persona, criar pra persona. E eu acho, eu não lembro agora quem que ele usou de referência, mas eu acho que ele usou de referência o UFC. Ele falou assim, o UFC faz esse trabalho muito bem. Ele cria os personagens. Entendeu? Uhum. Então as pessoas se identificam com a vida daquele cara, com o estilo de vida. Exatamente. Isso talvez seja um trabalho até que dê pra, né, assim, colocar mais energia, fazer uns mini documentários da vida de cada atleta. Isso é uma coisa que a gente precisa investir mais. Porque as pessoas vão se conectar. Porque realmente, cara, como você falou, a coisa acontece muito rápido. Eu mesmo. Tem caras da atualidade aí, eu não tô tão ligado. Às vezes o Kawhi, que é um moleque mais novo, já tá mais ligado no jiu-jitsu, ele fala, pô, esse moleque aqui não sei o que é brabo. Né? E eu conheço mais a galera da nossa geração. Enfim, então essa coisa da historinha, do storytelling também é muito importante. Muito importante. Inclusive para vender o show. Muito importante. Né? Vejo pelo meu pai. Meu pai adora assistir o UFC. E aí, cara, ele é o cara que vai... Não é de tomar cerveja, mas... poderia estar tomando a cerveja dele lá falando, pô, esse cara não luta nada. Ele fala, pô, rapaz, o que você tá falando? Cara, esse cara é muito campeão, é bom pra caramba, hoje ele não tá no dia bom, às vezes não teve uma recuperação de peso legal, tem uma série de coisas que esse fã não sabe, não enxerga. Só tá ali pra bate, apanha, ganhou, perdeu, e essa é a análise naquele momento. Que não deixa de ser bom ter esse fã. Porque você começa a botar a cabeça para fora do nicho. Total. Né? É muito importante. Então o storytelling que você falou, ele é muito mais importante para esse cara.
Sim. Porque ele começa, opa, Sim. também quero ver isso aí, né? E tá totalmente dentro do teu propósito, né? Sim. Que quando você fala assim, porra, eu sempre pensei em dar ao atleta, né? Ou talvez o que ele merece, né? Na verdade, isso vai trazer Total. essa galera pra um outro nível, né? Eu falo pra eles e abrir isso. muita cabeça. Quando você começou a falar assim, porra, o cara tem que trabalhar isso. Às vezes ele precisa de apoio, né, cara? Precisa, Você eu falo de isso pra algumas eles, pessoas cara. que direcionem. Teria que ter, cara. Assim, o que eu vejo com o atleta, que é uma coisa que, pra mim, claro, é assim, como a vida de atleta é difícil, o que ele recebe, ele não quer dividir com ninguém. Sim. Só que ele tem que entender que se ele tiver um cara que vai fazer uma partezinha pra ele, e ele tirar uma partezinha do que ele recebe, ele vai receber mais. Exatamente. Entendeu? O cara Tem que ter essa visão. é muito no imediato. Sim. Mas se ele tiver um cara lá, eu citei o Vitor Dória já algumas vezes nas minhas Sim. conversas. Sim. O Vitor Dória, ele é empresário de alguns atletas. Sim. Cara, quando eu contrato o atleta do Vitor Dória, cara, eu tenho dor de cabeça, cara. Porque o contrato vem assinado rápido, vem um monte de foto pra eu trabalhar o cara, entendeu? Porra, hoje a maior dificuldade é você ter foto dos caras. Foto horrível. E aí, pô, vai fazer um banner de divulgação, é difícil. Aí o cara tem que ficar quebrando a cabeça lá pra dar a mesma luz, pra fazer a mesma... No Vitor vem as coisas vêm prontas. O contrato é cumprido, porque ele tem um jurídico que lê o contrato e fala sobre. Cara, 90% dos atletas fazem perguntas como, e atleta renomado, faz perguntas tipo assim, qual é o tempo da luta que eu vou ter que lutar hoje? Não sabe o tempo de luta, cara. Eu até brincando com quem que eu falei, eu não lembro, a gente tava no hotel ali, no restaurante, eu falei pra um deles, você sabe que se você ganhando ou perdendo, o teu carro é meu, né? E o cara, como assim? Eu falei, você assinou o contrato, tava escrito lá. Aí o cara, eu falei, pô, você nem leu o contrato, cara, você não sabe a regra. Qual que é a regra do DCC que eu vou ter que lutar? Porra, cara, você não viu lá? Então assim, isso é uma coisa que o cara tem que ter esse pensamento, eu vou ganhar um pouquinho menos agora, Sim. porque eu tô pagando um cara pra fazer isso. Inclusive rede social, eu já falei pro cara, falei, cara, isso no meu projeto tava introduzindo com meus alunos. Mas eu falei, cara, não quero que você seja o cara que fica sentadinho na beira, tá até me tirando foto do treino. Isso aí não é você que faz. Mas era legal você ter uma pessoa que achasse os melhores ângulos, você tá focado em treinar. Sim. E tirasse as melhores fotos para depois você trabalhar a sua rede social. Você tem que também ter uma rede social ativa, se vender, mostrar o lado legal, porque até por um projeto social, tem muita gente que tem preconceito. Então é legal que o cara mostre que ele não é vida louca, né? Não, eu tenho uma disciplina, eu treino, eu tenho minha... Vou mostrar o dia a dia, porque eu sei que eu tô formando bons cidadãos ali, entendeu? Sim. Então a rede social é importante. Então eu falo, pô, não é você ficar tirando selfiezinha no tatame. Tem que ter alguém que faça isso pra você não comprometer o que você tem que fazer bem ali, que é o treino. Sim. Né? E eu acho, no caso do profissional do jiu-jitsu, por objetar os caras que a gente contrata, às vezes falta isso neles. Então, pô, você ter um empresário que possa ver o contrato, te passar tudo certinho, ó, você tem que fazer um post hoje. Você tem que fazer... Os caras não leem o contrato, né? E essa melhora precisa acontecer até para eles valerem mais. Sim. Né? Porque quando você contrata, vamos dar um exemplo do UFC, o McGregor, ele é o melhor lutador, ele chegou para disputar o cinturão sem ter provado muita coisa. Verdade. Tem caras que têm uma trajetória muito maior do que eles e não chegaram no cinturão. Sim. Mas o cara que promove a luta e faz uma venda de pay-per-view, porra, muito maior que todo mundo. Então isso é muito importante e é uma fórmula que não é de hoje. Se você pegar lá atrás na nossa época, Walid Ismail era um lutador de jiu-jitsu que não dava aula e que vivia bem de jiu-jitsu, cheio de patrocínio, que o cara sabia vender do jeito dele, mas ele criava uma expectativa na pessoa, queria assistir muitos querendo ver ele perder e muitos querendo ver ele ganhar. Sim. Vendia pros dois. Então era um cara que era um vendável. Macaco mesmo aqui em São Paulo, também era o mesmo perfil. E não necessariamente precisa ser um cara no perfil do Walid, do Macaco e do McGregor, que vende a luta de uma forma... Pode ser um cara, Lyoto Machida, samurai, né? Exatamente. Que ele vai mostrar um outro lado completamente, mas que também é interessante você estar ali conferindo. Então essa persona é muito importante. A gente, pô, vê a nossa pesagem, né? No shopping lá. A Ana Rodrigues. Me perguntaram, pô, a Ana Rodrigues é a queridinha do evento. Ela não é queridinha do evento. Ela ganhou todas as edições, né? Então todas que ela lutou, ela ganhou. Ela não lutou todas, mas as que ela lutou, ela ganhou.
Se alguém ganhar dela, essa menina vai ser a próxima que vai ficar no próximo. Porque a gente vai meio um desafio ao galo, entendeu? Sim. O cara vai ganhando, vai ficando. Não necessariamente a regra é isso. Porra, a luta do Petio com o Nenego. Puta pau, maravilhoso. Eu quero o Petio mais 10 vezes. Foi a melhor, foi eleita. Quero o Nenego e o Petio 10 vezes no evento. É isso que o cara quer ver, cara. O cara que assina ali ou que paga o ingresso. Ele quer ver show, ele não quer ver lutinha amarrada. Não. Né? E aí tem o pré, né? Exatamente, que é como você vai vender e gerar o interesse das pessoas. Sim. Não necessariamente precisa ser de forma agressiva, mas pode ser. As mulheres, eu acho que é muito legal, cara. Eu acho que a mulher tem uma sensibilidade. Eu falo, tem muita aluna mulher, né? E elas têm uma sensibilidade, né, cara? E ao mesmo tempo tem existe um respeito. Então ela vai no limite, né, cara? Você vê que na própria pesagem já foi muito nítido ali como elas lidaram com aquela situação. E durante a luta, cara, porra, elas olham ali, você vê que elas estão muito dentro do negócio, energia. E essa menina é muito braba. Muito braba. E colocou exatamente isso. Ela falou assim, meu irmão, topa qualquer um, pode vir aí. Tô dentro, vou ganhar. Então essa autoconfiança que ela passa, que é muito legal também pra mulher, pro mundo feminino, enfim, de alguma forma. Cara, eu li uma coisa, eu não lembro aonde que eu vi isso faz um tempo. E quero que interpretem bem, não é uma regra, nada disso, mas assim, a seleção olímpica de judô do Japão, nessa época, não vou me lembrar a data e tal, todos eles eram os melhores do mundo. Todos eles tinham um perfil arrogante. Chegavam na área de aquecimento, a galera meio que se falava com eles, distância. Às vezes isso cria uma barreira, que assim, eu falo isso para meus alunos também, cara. Você às vezes respeita muito o teu adversário ali, tem aquela insegurança de, daqui a pouco você sai com o cara, vira amigo do cara, você já pulou essa primeira barreira. Entendeu? Sim. Você pode arriscar mais coisas assim, porque você criou aquela primeira barreira. E no cara que é competidor, no meu modo de ver, o cara que é competidor, ele precisa ter. Sim. Ele precisa ter essas barreiras ali, pro cara tá sempre no receio de, puta, esse cara eu não sei se é o lugar dele. Sim. Então esse perfil, não que as pessoas precisam ser arrogantes, mas esse perfil arrogante da japonesada lá que ganhava tudo, o cara, porra, ia lutar com o cara ali, ele tinha certos receios que ele talvez não teria com o outro que não tinha isso, né? Então, não só a Ana Rodrigues, a Bia Mesquita, 10 vezes campeã mundial, ela falou entre aspas, não com essas palavras, mas vai ter que comer muito arroz com feijão pra ganhar da campeã. Exatamente. Cara, ela não desrespeitou. Sim. Mas ela botou uma pilha ali falando, cara, eu sou bambambam, minha filha, vai treinar que você vai ganhar de mim. E a Thalita, não sei se você acompanhou, pós-evento, ela fez um post dando a resposta. Então aquilo gerou um negócio e ninguém se desrespeitou. Foi tipo, cara, isso daí é cabeça de old school. Eu tô chegando aqui, não importa quem tá do outro lado, eu vou pra fazer meu nome, tipo uma coisa assim, sabe? E ninguém se desrespeitou, mas ao mesmo tempo aquela luta pegou fogo. Foi mó lutão também, cara. Foi mó lutão. E todo mundo falou, cara, vamos ver essa luta aí. Essas coisas, esses elementos, trazem uma curiosidade a mais do cara que tá do outro lado da televisão ali, que quer ver. Sim. Total. Né? Você conta, por isso que o countdown é legal, né? Você contar a história daquele duelo. Por exemplo, eu achei que ficou um pouco a luta do Mickey e do Isaac. Tinha um baita conteúdo pra fazer. Mas na hora de promover, como existe uma amizade, não foi tão forte quanto de outras vezes. Tipo, eles ficaram muito na amizade, né, cara? No respeito. Sim. Não que tivessem de se desrespeitar, não é isso. Mas se você contar a história, eles treinavam junto no Dream Art. Eu fiz umas... o BJJ Cria, uma página lá, né, que tem muito bacana, deu umas pimentadinhas ali, falou pro Isaac, pô, mas e quando vocês treinavam junto? Como é que era? Então, quando treinava junto, ele era mais novo, mas eu levava uma vantagem. Pá, faz o corte e joga no post. Porra, turma do Mika. Pô, o cara falou que leva uma vantagem no Mika, aí o Mika, a minha ideia era fazer essa promoção do Mika do outro lado. Falou, não, mas agora são outros tempos, eu queria a gente esquentar isso de uma forma, sem ninguém desrespeitar ninguém, mas que a galera quisesse falar, pô, e agora? Treino é treino, vamos ver como é que é agora. Né? E isso... Eles ficaram mais tranquilos ali. Cara, estavam vindo de uma competição da DCC. Os dois não tinham tido a performance que imaginavam ter. Achei que o Mika lutou demais, mas perdeu a final. Então, assim, aquilo deu uma balada também. Tem isso muito também, né, cara? E é uma chave que também precisa ser virada. Você quer ser profissional de jiu-jitsu? Não tem vitórias e derrotas, cara. Sim. Você não pode tentar. O Isaac falou várias vezes que ele tentou sair da luta.
Você viu? Ele citou várias vezes isso. Sim. Isso para promoção é ruim. E por outro lado, também pro profissional Isaac, não é bom, cara, porque assim, tá bom, eu tive uma derrota hoje, mas se eu quero ganhar mais tantos R$ 1.000, no fim de semana que vem eu vou estar lutando de novo, cara. Sim. E nem só de vitórias vive um campeão, cara. Vai. Se não, ele vai lutar 4 vezes no ano, que é quando ele tá, não, agora eu certeza que eu tô no meu auge. Se ele quer viver disso, ele ou qualquer outro atleta, que tem vários BJJ Stars todo final de semana pro cara botar dinheiro no bolso, Sim, né, cara? sim. Então, essa chave também precisa ser virada. E isso aí vem o profissionalismo, o acompanhamento psicológico. Que o cara saiu de uma derrota ali e no outro dia ele tá com o psicólogo falando, não, cara, fazendo ele acreditar que ele tá bem de novo e ele vai lutar no fim de semana seguinte. Que é os grandes esportes, né? Sim. Os grandes campeões que hoje vivem muito bem, cada um com o seu esporte. Vou falar do surf. Todo mundo tem acompanhamento de fisioterapia, acompanhamento psicológico, que o jiu-jitsu já está começando a ter. Mas eu acho que o cara que está ganhando grana, ele tem que começar a investir nessas coisas que ele vai ganhar mais grana. Sim, né? com certeza. Acho que são elementos que tem que somar. Sozinho não vai. Sim. Né? Tem que ter uma assessoria legal. Total, cara. Eu acho muito essa parte do conteúdo. E hoje, né, você falou, foi legal você ter falado também que isso sempre foi assim, né? Época do Valide, como você falou, Macaco. Mas hoje é super importante, cara. E, tem mais visibilidade, né, cara? E da forma como você se posiciona também. Sim, né? sim. Por isso que eu acho que ter um profissional ali do lado, cuidando da tua imagem, cuidando do que você fala, como você vai falar. Não é transformar o cara no que o cara não é. É justamente pegar o que o cara é e falar assim, eu sou assim, não sou aquilo. Espremer esse suco aí. Exatamente. Né? É isso, é isso. É? Mostrar uma verdade que seja muito interessante de cada um. Cada um tem sua individualidade que pode ser muito legal se for Sim, bem trabalhada. Exatamente. É até meio que o branding desse negócio todo. É isso. Só pra gente fechar aqui, cara, eu acho que é talvez uma parte muito importante do teu trabalho. Você falou aqui diversas vezes, mas eu acho que a gente falou muito em off, que é o projeto social aí que você fez ao longo desse tempo, né, cara? Eu acho que também é uma experiência incrível você fazer esse trabalho e uma missão de vida, talvez, né, cara? E o jiu-jitsu tem muito isso, né? O jiu-jitsu traz, e a gente falou aqui, essa socialização, né, cara? E transformação de vida. Sim. Porra, a gente tava ali, o Isaac, né, um grande exemplo de um cara que, Samuel Nagai, os dois deram depoimentos falamos ontem ali com ele, ali. porra, o cara nem sabia direito da história dele, cara, porra, a família inteira presa, o outro assassinado, porra, assim, um cara que vem de uma situação dessa, né, cara, e hoje é um empresário abrindo negócio lá fora, enfim, o quanto a vida dele foi transformada pelo esporte ou pela arte, né, cara? Sem dúvida. Cara, isso eu acho que essa história precisa ser contada, né? Eu acho que tanto do Isaac quanto do Samuel Nagai, que no depoimento ali foram coisas emocionantíssimas, né? Coisa que você fala, cara, o esporte transforma, né? O esporte realmente... E quando eu comecei o negócio do projeto social, era pra, lógico, tirar os meninos porque eu via como futebol. Futebol, o cara saía da comunidade ali, se ele desse certo, ele mudava a família de vida. Eu achava que o jiu-jitsu poderia, dentro da sua escala, na sua proporção, poderia até me ajudar, independente de forma financeira. Mas do cara, o que ele escolher para ser na vida dele, em cima de tudo aquilo que a gente falou, de disciplina, ele seja um cara, um bom profissional. Sim. Né? E esse projeto, cara, eu comecei no intuito de fazer campeão. Eu achava... A gente tinha lá a Godoy Macaco, tinha as seletivas da Godoy Macaco, eu botava muito atleta meu no time A, eu falava, pô, acho que eu sou um bom professor, sempre gostei de dar aula, vou investir em pessoas que não têm a condição de treinar jiu-jitsu hoje, vou fazer um projeto social. E comecei a dar aula pra molecada, e comecei a formar os campeões, falei, pô, legal, não sei o que, só que aí, o dia a dia, como a gente falou, cara, a gente se envolve com as pessoas, a gente quer saber mais, então eu comecei a conhecer a realidade deles, e comecei a ver que o jiu-jitsu era apenas uma ferramenta. E que a gente podia ter muito mais coisa ali. Aliás, a jiu-jitsu era a ferramenta, mas o ser campeão era um negocinho desse tamanho. Né? A gente podia ter muito mais coisa no entorno, usando essa ferramenta, de benefícios para as pessoas que participavam. E eu ia conhecer a realidade, ver onde a gente poderia somar, o que era um ponto forte de um menino, o que era um ponto fraco. Surgiu lá do projeto mesmo, em conversas assim com as crianças, era criança na época. Eu falava, cara, esse moleque é inteligente, diferente, só nas piadinhas. Hoje ele trabalha pra gente no BJJ Stars,
faz tráfego, fazia para Vivo, Maneiro. moleque avião, se formou. E a gente consegue detectar ali num bate-papo, falar, cara, a gente pode explorar isso aqui do moleque. Lembra? Sim. Falar do Magic Johnson, que era um cara descoordenado, mas era alto. O cara falou, meu, você vai ficar acertando a cesta aí sei quantas milhões de vezes. Dentro da característica dele, é isso, cara. Sim. Esse cara vai ser jogador de basquete. A gente tentar achar o caminho dentro da característica positiva de cada um deles e, pô, transformar um cara num cara vencedor na vida através do que ele aprende no tatame. Né? Então isso sempre foi uma missão do Pedra 90. E acabei, sendo sincero, 13 anos de projeto, acabei dando um pause. Eu falei que é um pause porque o BJJ Stars está me tomando muito tempo, eu não tenho tempo mesmo para continuar com o projeto. Eu tenho um outro aluno meu que está tocando uma parte, mas eu mesmo não tenho, e eu gosto, eu sou apaixonado, eu não quero fazer mal feito. Eu, por exemplo, em 13 anos de projeto, não me lembro de eu ter chegado um dia atrasado para dar aula, eu trabalhando o dia inteiro. Todas as vezes que eu não pude ir, tinha um faixa preta lá me substituindo. Eu levo muito a sério o negócio, entendeu? Então eu não quero fazer um negócio que eu não vou poder cumprir da mesma forma. Então eu tô ainda muito atarefado com o BJJ Stars, né? E também sou um pai separado, eu tenho 2 filhas, uma filha de 20 anos, um filho que vai fazer 14. Sou muito presente na vida deles e também quero estar com eles, né? Sim. Ter os meus momentos com eles. Então, meu dia tinha que ser um pouco mais longo, mas eu quero me organizar para voltar com o projeto aí. Não tenho ainda a previsão do momento, mas eu quero, porque é uma coisa que eu acho que quem mais ganha num projeto social é quem faz, né? Eu chegava exausto, cara, às vezes para dar aula, o dia inteiro, trabalho, não sei o que, problemas. Era um momento que assim você se renovava, porque só o primeiro contato visual que eu tinha com algum moleque que era do projeto, já falava, tô zerado, vou dar aula. Porque era o melhor momento do dia do cara. O cara olhava e o professor chegou, sabe? Pô, aquilo, quem faz sabe que tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. Então eu me vejo sim voltando a fazer, mas ainda não sei quando. Tenho que organizar bem aí o BJJ Stars. Eu acho que a gente teve um crescimento que não é proporcional ao tamanho do time, entendeu? Então a gente tem que agora começar também a pensar em crescer um pouco mais a parte de estrutura da empresa. Porque antes era o quê? Bolava um evento, não, vamos fazer um evento? Vamos, se reunia, montava um evento. Hoje não, hoje tem uma empresa, tem as pessoas que trabalham ali, entendeu? Mesmo assim ainda é pequeno, né? Porque a conta não fecha, né? É grande, o negócio é grande, mas o investimento é grande. Então a gente precisa ter novos investimentos para que a gente possa crescer, mesmo no próprio evento. Eu sou super crítico ao evento, eu acho que tem que ter 3 vezes mais a quantidade de staff que a gente tinha lá, entendeu? 3 vezes mais a quantidade de segurança que tinha lá. Não que teve nenhuma confusão, mas é só para ficar mais organizado, entendeu? Achei que tem muita coisa que ainda está bagunçado, que a gente tem que acertar, e com certeza eu sou virginiano, cara, eu saio de cada evento com 50, 60, 100 anotações. Eu acho que isso é legal, porque a gente nunca acomoda e está sempre buscando elevar a régua aí. Com certeza, meu irmão. Porra, admiro muito o teu trabalho, admiro muito a sua pessoa. Acho que tem uma pessoa muito importante por trás disso tudo, cara. E tudo que você tem feito, e como eu falei, vai fazer ainda, tenho certeza. E me sinto muito honrado também pela oportunidade que você deu pra gente. A gente tá fazendo aqui hoje. E veio até São Paulo por você, né? Enfim, então sou muito grato por tudo, cara, e continue nessa missão linda aí que você tá fazendo e deixando esse legado maravilhoso aí no ambiente do jiu-jitsu. Eu que agradeço aí, cara, foi uma honra ter podido conversar com você. Eu já sabia, a gente, né, a primeira conexão ali a gente já sente, né, já vi que era gente da gente mesmo, pessoa que eu gosto de me cercar de gente assim, que tem uma proposta, um propósito na vida, né, de fazer o negócio crescer, fazer o bem para os outros. Então eu queria agradecer aqui o espaço, e como eu te falei, cara, eu falei, hoje eu quero capotar o dia inteiro. Eu falei, não vou perder a oportunidade. Por isso que agradeço muito, cara. Eu sei o quanto é precioso o teu tempo também, né, cara, esse tempo inclusive do descanso, o quanto isso é importante, você tá doando pra gente aqui, colocando energia nesse nosso projeto, porra, é demais, meu irmão, muito grato. Eu que agradeço, tinha certeza que eu não me ia arrepender.